Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Questão de Ordem, promovido pela OAB Subseção de Caxias do Sul. O programa de hoje é especial, né? É o último programa desta temporada, é o 30º programa desta nossa primeira temporada, esse importante projeto desenvolvido pela OAB Caxias, com o objetivo de trazer diversos assuntos de interesse dos advogados, profissionais e da sociedade de um modo geral. Então, o programa de hoje é especial por conta disso, mas também é especial porque nós contamos com duas ilustres presenças, né? O programa que vai ser hoje um bate-papo entre as duas nossas maiores lideranças da ordem, né? Aqui, localmente, a doutora Ana Carla Rendler Gava Furlan, nossa presidente da OAB Caxias, e o doutor Leonardo Lamacchia, nossa maior liderança estadual, né? Que muito nos honra, né? A presença dos dois, de ambos aqui. Para mim é um grande privilégio também estar dividindo esse espaço com vocês. Eu me chamo Patrícia Montemeso, sou secretária-geral adjunta da OAB Caxias e gostaria de agradecer, então, ao nosso patrocinador, AR Mastersul Assessoria Documental. Muito bem, olá, doutora Ana, olá, doutor Leonardo, né? Que alegria poder dividir esses momentos aí com vocês. Olá, alegria nossa. Boa tarde, doutora Patrícia, minha diretora, doutor Leonardo, meu presidente. A satisfação é toda minha. Patrícia, querida, parabéns. Uma alegria estar aqui com vocês, com a presidente Ana Furlan, nesse Questão de Ordem, nesse projeto tão bacana de comunicação, né? Para levar um pouco de conhecimento para a advocacia, para levar um pouco de informação do que a ordem tem feito, e tem feito muito, tanto a subseção aqui de Caxias, quanto a nossa seccional, e é disso que a gente vai falar um pouquinho nesse programa tão agradável aqui. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada, com certeza, né? Acho que é um projeto de extrema importância para a gente poder comunicar, né? Afinal, não adianta fazer, né, doutor Leonardo? Nós temos que comunicar, e acho que é importante, né, a advocacia saber tudo que é feito, todo o trabalho que existe por trás, né? Então, no programa de hoje, nós vamos discutir sobre, vocês, na verdade, né, vão discutir sobre a vida de presidente de ordem e os desafios da advocacia. Eu acho que realmente os desafios são muito grandes. A gente só conhece efetivamente o trabalho da ordem quando a gente começa a participar, né? Enquanto advogados, nós sabemos, acompanhamos muitas ações que são realizadas, mas conhecer de fato é quando a gente participa, né? Vamos falar um pouquinho então sobre os bastidores, né, da ordem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é o dia a dia de vocês, enquanto dirigentes, presidentes, né, da maior subseção do estado, a doutora Ana, e o doutor Leonardo da nossa seccional, né, que tem uma atuação ímpar, singular, a nível nacional, inclusive, né. Muito nos orgulha, né, o protagonismo da OAB-RS, tanto na sua gestão como nas gestões anteriores, né? Então, falem um pouquinho sobre como é que é a agenda de vocês, as responsabilidades, desafios, dificuldades. Fiquem à vontade para compartilhar, né, com os nossos ouvintes e assistentes aí sobre um pouquinho dessa rotina de vocês. Certo. Bom, falando enquanto subseção, eu acredito que é difícil a gente... eu vou tentar aqui trazer um pouquinho do nosso dia a dia. É muito difícil a gente, como advogado, imaginar o trabalho que um dirigente faz. Porque, às vezes, a gente acha, né, que a função do presidente é ficar ali sentado atrás de uma mesa, despachando, enfim. E isso é o que menos se faz, né? O nosso trabalho é um trabalho árduo, eu diria, porque envolve várias questões. Nós somos muito demandados pelas entidades, né? Então, as entidades buscam a nossa presença. Então, são inúmeros convites, né? Toda semana nós temos eventos para participar, né? Eventos que são importantes também para o relacionamento, né? Relacionamento entre entidades. Porque, às vezes, o advogado, ele não entende, né? E é importante a gente fazer esse trabalho porque a gente consegue resolver várias situações, várias demandas, né? Que nos vêm. Inclusive, a OAB, a subseção de Caxias, tem uma ouvidoria, a estadual também, né? Onde as demandas são trazidas pelos colegas. Então, muitas vezes a gente consegue resolver com esse nosso trabalho,
que é um trabalho que é do presidente e do vice-presidente, né? Então, além disso, há toda uma gestão que se faz, porque a gente acaba se tornando gestores, né? A subseção de Caxias, ela é praticamente uma empresa. Nós temos ali dentro vários setores, né? Setores que é a tesouraria, a comunicação, o pessoal, né? O departamento pessoal, enfim, assessoria. Então, temos a caixa de assistência que nós administramos aqui em Caxias, embora nós tenhamos um delegado, né? Mas a gente ajuda a administrar. Então, são várias situações em que nos tomam tempo, né? E que, às vezes, o colega, ele não sabe o que é feito, né? Se é um colega que, às vezes, não é muito participativo, enfim, acaba que, ou que esteja um pouco longe da instituição, ele acaba não sabendo. Mas é um trabalho muito gratificante, né? Toma um pouquinho de tempo da gente, né? Os nossos escritórios ficam praticamente, né, abandonados, nem tanto, porque, claro, a gente, né, acaba tendo que tomar outras providências para o nosso escritório andar, porque a gente vive, né, deles. Mas, enfim, é um trabalho bem gratificante, um pouquinho trabalhoso, enfim. Inclusive, tem um ex-presidente que diz que a nossa cadeira tem espinhos, né? Ele vai lembrar disso. Ele usava muito essa frase, que essa cadeira tem espinhos, a cadeira da presidência, né? Mas, enfim, é muito gratificante. Não é um trabalho só social, né, doutor Leonardo? Não é só aparecer na mídia, né? Existe toda uma carga de responsabilidade por trás dessa função, né? E como é que é isso a nível estadual e nacional? Pois é. Primeiro, dizer do meu orgulho de presidir a OAB do Rio Grande do Sul, essa entidade que é a maior entidade da sociedade civil gaúcha e uma das maiores da sociedade brasileira, porque a nossa seccional é muito respeitada por todo o histórico dela, por tudo que ela significa para a advocacia brasileira. Daqui partiram os principais projetos de lei que hoje fazem a diferença na vida de milhares de advogados brasileiros, foram aqui da OAB do Rio Grande do Sul que partiram. Mas eu diria, respondendo a tua pergunta, Patrícia, que esse desafio de presidir a OAB, seja uma subseção, seja seccional, nós temos muito mais ônus do que bônus. Eu não estou aqui me queixando, até porque nós todos pedimos votos e pedimos para estar nesse lugar, né? Ninguém nos colocou aqui obrigados. Então esse eu acho que é o primeiro ponto que deve ser dito. Mas é uma responsabilidade grande e é um trabalho muito dedicado, se nós quisermos efetivamente fazer a diferença na vida dos nossos colegas. Então ele nos impõe ausências na família, no meu caso em especial, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar do estado inteiro. E quando eu assumi em janeiro de 22, eu vi exatamente que nós precisávamos resgatar esse contato da seccional com o interior do estado do Rio Grande do Sul. E aí veio a ideia de eu participar das 106 posses, um fato inédito. Nunca tinha se dado posse a todos os Quantos presidentes. quilômetros o senhor rodou? Eu estou fechando agora 120 mil. No ano passado foram 100 mil quilômetros, né, cumprindo esse roteiro das posses. Mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Primeiro porque eu precisava me apresentar para a advocacia. Dizer o que eu pensava, dizer como é que eu estava enxergando aquele cenário de crise gravíssima que nós vivemos. E foi a maior crise de toda a história da OAB do Rio Grande do Sul. Foi o ano de 2022. Porque nós pegamos o pós-pandemia, nós pegamos aquela realidade de 2,5 milhões de processos físicos que ficaram por muito tempo parados. E eu tenho dito, além da crise financeira, das dificuldades que a advocacia vivia, nós estávamos feridos no nosso orgulho. Porque nós vimos cenas inaceitáveis no estado do Rio Grande do Sul. De uma advogada e de um advogado não poder entrar no fórum e receber um processo por meio de uma grade entregue por um vigilante. Isto é absolutamente inaceitável, porque naquele momento as atividades não essenciais já estavam funcionando. E a justiça é serviço essencial. E o fórum devia estar aberto sim, e não estava. Então eu sabia que em janeiro de 2022, quando eu assumo, eu tinha, primeiro, pessoalmente, toda a carga de ser irmão do Cláudio Lamac, a maior liderança da advocacia brasileira para mim. O presidente que entregou todos esses projetos de lei foram nascidos na gestão dele. O único gaúcho em 90 anos a chegar na presidência nacional da OAB. Então eu tinha a carga de responsabilidade
de dar sequência ao trabalho do meu irmão de sangue, meu sócio no escritório, e eu tinha também um preconceito que eu acho absolutamente justo e natural das pessoas acharem que eu tô ali porque eu sou irmão dele, enfim, eu precisava mostrar por que eu vim, quais eram os meus valores, quais eram as minhas qualidades. E aí o processo das posses, ele tinha um objetivo, primeiro, de eu me apresentar, e segundo, de resgatar o nosso orgulho, que foi ferido por conta dessa postura que o Poder Judiciário teve durante a pandemia, equivocada, de fechamento exagerado dos fóruns. Então isso impõe para nós, dirigentes de ordem, e no meu caso um pouco mais, né, pela abrangência estadual, uma ausência muito efetiva da família, dos amigos. Eu tenho uma turma de amigos que a gente almoça toda quarta-feira, eles almoçam juntos há 30 anos. É uma turma de uma idade um pouquinho mais avançada, assim, do que a minha. Eu sou o caçula da turma. Tudo na faixa dos 70 anos. Tem jornalistas, advogados, uma turma maravilhosa. E eles almoçam juntos há 30 anos. Eu almoço com eles juntos há 15 anos, todas as quartas-feiras. Faz praticamente 2 anos que eu não vou no almoço. E de seguida eles me mandam mensagem lá no grupo me perguntando, e aí, tu sumiu? Então, nos tira do convivência com os amigos, nos tira da convivência com a família, nos afasta muito dos nossos escritórios. A gente precisa ter uma estrutura, como a presidente Ana Furlan destacou, né? Se nós não tivermos essa estrutura é muito difícil, porque realmente a figura do presidente é muito demandada. Às vezes a gente passa, a Ana vai saber do que eu estou falando, às vezes a gente passa, Patrícia, uma angústia de dizer assim, ó, tá, eu vou nesse evento, confirmei presença. Aí, um outro evento semelhante, de uma entidade semelhante, aí o presidente lá te liga e diz, pô, mas tu foi no evento do fulano, como é que tu não vai vir aqui? Não pode mandar o vice, eu te espero aqui também. Claro, não por nós, pelas pessoas da Ana e do Lamáquia, mas pela representatividade da presidência. Então a gente tenta se virar em 10 muitas vezes para dar conta desta representatividade, e aí a Ana toca num ponto muito importante. As advogadas e advogados que não têm mais fortemente essa vivência de ordem podem ter a impressão que para nós é prazeroso, é bacana estar em vários eventos, em todos os momentos. É muito desgastante isso. Também é prazeroso. Não. Também é. Claro, alguns eventos são prazerosos. Alguns não são prazerosos, são só desgastantes. Porque às vezes tu anda longe, tu vai dormir tarde, às vezes tu tá num ambiente complicado, pode ser uma instituição que tem algum problema com a ordem e tu tem que estar lá, não é é diferente de tu não ir num ambiente onde só estão pessoas amigas que querem o teu bem. Às vezes tu vai em ambientes que não são só pessoas amigas, que há uma disputa institucional, enfim, né? Então, além de todo esse compromisso que nós temos de representação institucional, tem todo um trabalho de articulação, tem todo um trabalho de despachos, que a Ana falou, não é só despacho, mas tem. Esses dias eu estava vendo os números do gabinete da presidência da OAB. Quase ninguém enxerga que no gabinete da presidência da seccional são aproximadamente 60 despachos de processos por dia. 60 despachos eu produzo por dia, de pedidos de inscrição, de órgão de recurso em pedidos de inscrição indeferidos, de questões envolvendo sociedades de advogados, de questões envolvendo assuntos éticos disciplinares. Então tem todo esse outro trabalho que enseja uma grande responsabilidade, que nos desgasta porque nos coloca às vezes contrário a interesses de colegas, punindo colegas, né? Por isso que eu digo, ninguém está aqui obrigado, né, presidente Ana? Nós estamos aqui com muita satisfação, com muito orgulho de poder representar a advocacia. Mas, sem dúvida, nós temos muito mais ônus do que bônus. É que a OAB é uma instituição, isso é um ponto muito positivo, né? A OAB é uma instituição muito respeitada, né? E tem um protagonismo muito grande também na sociedade, né? O papel da OAB perante a cidadania é de extrema importância. E quanto mais a gente trabalha, Patrícia, quanto mais a gente movimenta, mais a ordem é procurada pela sociedade civil. Nós fizemos 9 audiências públicas em menos de 2 anos. E aí, às vezes, o pessoal me pergunta lá, as minhas agendas, os pedidos de agenda agora estão para janeiro de 2024. Eu não tenho mais agenda nesse ano. E aí, quem está nos ouvindo pode estar pensando, tá, mas quantas vezes por semana ele atende? Todos os dias.
Eu chego na ordem todos os dias de manhã, graças a Deus eu tenho, e graças ao meu irmão, meu sócio, e aos meus outros sócios, eu tenho a condição de estar me dedicando praticamente 100% para a ordem. Eu despacho todos os dias na OAB. Ou aqui no interior, quando eu estou no interior, como hoje. Hoje eu estou o dia todo aqui em Caxias com vocês. Não tenho agenda na seccional. Se eu estou em Porto Alegre, eu tenho agenda todo dia na seccional. E a minha agenda está lotada até final de dezembro de 2023. Por quê? Porque quando a gente movimenta a instituição, como nós estamos movimentando, tanto a presidente Ana Furlan e vocês, numa gestão muito dinâmica aqui em Caxias, quanto nós na seccional, as entidades vêm, nos procuram, a sociedade civil nos demanda, a advocacia nos demanda. A presidente Ana lembrou hoje no nosso encontro lá na sede, 120 itens numa pauta de colégio de presidentes. Nós batemos o nosso próprio recorde, que era no Colégio de Santa Rosa, que 90 itens. Por que isso acontece? Gestão ativa. Os presidentes, enxergam na seccional uma gestão ativa que vai resolver o seu problema, coloca um assunto na pauta para pedir ajuda. Então, tá bem, tá correto isso. Mas isso gera esse trabalho e essa representatividade. Claro, isso é resultado de um trabalho, de uma dedicação, né? E assim como a seccional é muito demandada por todo o estado, aqui também na nossa subseção, né? Caxias do Sul, por ser a maior do estado, acaba sendo também uma referência, né? Em especial aqui para a região da Serra. Então, eu posso falar que eu acompanho também um pouco o dia a dia da nossa presidente aqui e realmente é bastante demanda, né, doutora Ana? Sim. Como é que é ser mulher? O doutor Leonardo falou dos desafios, né, o preconceito que ele sofreu por ser irmão do doutor Cláudio. Aliás, me permita, né, ele é uma grande referência, um grande orgulho para todos os gaúchos, não só para a família dele. Obrigado. E como é que é, assim, os desafios e essa questão de preconceito por ser mulher? Porque nós mulheres, desculpa, doutor Leonardo, mas nós mulheres sabemos que existe isso, né? Infelizmente, em muitos momentos a gente vivencia essa questão, né, do olhar diferente para a mulher quando ela ocupa algum espaço de liderança. A senhora enfrenta isso também? Sim. Enfrento, eu acredito que todas as mulheres acabam enfrentando em algum momento, né? Enfrentei antes, né, enquanto era apenas um membro da subseção, né? E enfrentei na campanha, pós-campanha, ontem à noite mesmo, né? O meu dia de ordem terminou ontem às 11 horas da noite, porque eu estava num evento, representando inclusive o presidente Lamac, né? Num evento da UX, né? Onde o conselho, né? O conselho de administração estava fazendo um evento e das mulheres que lá estavam representando entidades, presidente, nós tínhamos apenas 3 mulheres num universo que eu acredito que haviam mais de 15 entidades sendo representadas. Então, assim, é muito pouca representatividade ainda das mulheres. E as mulheres precisam entender que nós precisamos ocupar os nossos espaços, né? Aonde houver espaços, serão ocupados por alguém. Então, que as mulheres ocupem os seus espaços. Não basta sermos maioria na OAB-RS. Somos a maioria. Para quem não sabe, para a advocacia que talvez não saiba, as mulheres são a maioria. Somos o maior número. E no Brasil também. No estado, no Brasil também, presidente. Esse dado eu não lembrava, mas enfim. Então, assim, sim, a gente enfrenta, né, essa questão de preconceito. Acredito que, por uma parte, das mulheres acabarem não ocupando esse espaço, né, deixarem ou priorizarem outras coisas, né, enfim. Não é que a gente não priorize quem está ocupando os espaços, mas a gente sempre dá um jeitinho. Então, assim, a nossa vida é bastante atribulada, né? Eu acordo muito mais cedo do que eu acordava antes de ser dirigente de ordem. Eu durmo muito mais tarde, né? Do que eu dormia antes, né? Meu esposo me vê muito menos em casa, né? Meu filho, mãe, tem mais um ano ainda? Me perguntou essa semana, né? Eu disse, sim, filho, tem mais um ano. Isso que meu filho tem 22 anos de idade, não é mais nenhuma criança, né? Então, assim, as crianças demandam mais a gente, né? Uma pena que os filhos crescem, né? Mas, enfim, é aquela coisa que a gente fica pouco, né? Dentro das nossas casas. A gente, como mulher, a gente tem sempre o terceiro turno. Porque por mais que tu tenha alguém que te ajude, tem coisas que na tua casa é tu que tem que fazer, né? Então,
é mais um trabalho ser feito, né? E quando a gente se propõe, a gente tem que fazer bem feito, né? E Caxias não representa só Caxias. Caxias representa Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos, né? Então, hoje, inclusive, nós temos agenda, né? Com Flores da Cunha, né? São Marcos e Antônio Prado vão acabar ficando para outra data, porque a gente não consegue conciliar. Temos ainda que passar na direção do fórum, né, presidente? Depois, né? Temos agenda com algumas juízas ali hoje. Então, assim, é bastante atribulado mesmo, a gente não para. A gente não para mesmo. Vocês mais, né, do que qualquer outro. Patrícia, se tu me permite, eu acho importante essa tua pergunta, né? Por exemplo, eu vejo algumas diferenças que podem parecer até uma bobagem, mas que mostram como a mulher tem algumas dificuldades maiores que o homem, né? Para mim é muito mais fácil, eu coloco um terno azul, uma camisa branca, mudo de gravata, em 10 minutos eu tô pronto de manhã. Para a presidente Ana e para as mulheres já é um pouco mais complicado o ato de se vestir, né? Porque a mulher não tem essa facilidade de roupa como o homem tem que se maquiar para um evento. Então, são diferenças. Eu me lembro agora no processo das posses, né? Que algumas pessoas me acompanharam em algumas posses. E algumas mulheres, conselheiras nossas, a nossa vice-presidente, a Neuza Bastos, enfim, me acompanharam. Para mim é muito mais fácil eu me trocar num posto de gasolina, né? Tudo é muito mais simples assim para nós homens nesse aspecto. Então é muito importante que a gente possa, nós também, termos esse papel de abrir as portas para as mulheres, né? Ou seja, dar esse espaço, né? E a ordem tem crescido muito nessa questão do espaço, da ocupação do espaço feminino. O Cláudio Lamar, que é o meu irmão, quando era presidente do Conselho Federal, aprovou os 30%. Obrigatório nas chapas, né? Aquele foi um primeiro passo muito relevante de participação feminina nos quadros diretivos da ordem. Hoje nós temos dentro da ordem paridade, né? Nos quadros diretivos, né? Então são espaços, e eu acho, estava pensando esses dias, Ana, vejam que interessante, a ordem às vezes até é muito cobrada dessa pauta, e esses dias eu estava participando de uma reunião onde fui cobrado dessa, né? Que a ordem tem que avançar mais, e eu acho que tem que avançar mais, mas eu acho que não há no Brasil uma entidade, nem pública e nem privada, que tenha o nível de avanço em relação à participação feminina como o sistema OAB. O parlamento tem? Não, né? Avançou, mas muito pouco ainda. Os parlamentos não têm cota, uma garantia de um percentual de paridade feminina. Não tem. Os parlamentos não têm. O executivo não tem. O judiciário, agora o Conselho Nacional de Justiça aprovou. Agora a questão de um mês atrás. Alguma outra entidade privada representativa da sociedade civil. Então a ordem tem que avançar mais, evidentemente, mas avançou bastante nesse Mas aspecto. É que às vezes é uma questão que até é alheia à própria instituição. Muitas vezes a participação das mulheres, ela é mais tímida em razão da própria mulher se dispor a ocupar esses espaços. Claro, né? perfeito. Porque a prioridade das mulheres, de um modo geral, quando elas têm família, é a família. Nós tivemos uma lista agora pro Tribunal de Justiça, uma lista de quinto constitucional. Dos 19, 7 eram mulheres e 12 eram homens. 12 inscritos eram homens e 7 eram mulheres. E 2 mulheres entraram na lista sextupla entregue para o tribunal, né? Então a gente vê isso também que tu diz, às vezes da dificuldade de participação. Por isso que o papel, eu acho que institucional e nosso, como dirigentes de ordem, sejamos homens ou mulheres, mas dos homens também, é viabilizar essa participação. Abrir esse espaço, eu acho que é o primeiro passo, Perfeito. né? Quando a mulher verifica que existe o espaço, eu acho que isso é um grande estímulo, né? Para ela superar os seus próprios limites pessoais e assumir essas. E nós temos muitas mulheres talentosíssimas nessa gestão. A Ana Furlan, presidente de Caxias, a Neuza Bastos, a nossa vice-presidente, que foi presidente de uma das grandes subseções do estado de Canoas e é uma grande liderança. Né? Nós temos a Bruna Razeira na Jovem Advocacia. Nós temos várias outras presidentes mulheres nas subseções. Eu ia começar a citar aqui, mas eu vou esquecer. São quase 30 mulheres hoje nas subseções. E todas fazendo um grande trabalho. Então nós temos muitas qualificadas lideranças. Veja, presidente, de 107 que somos agora, éramos 106 até há pouco, 107 agora, né? Nós temos 30 e poucas só.
Precisamos ocupar esse espaço. E se pegar da gestão anterior, deve ter dobrado. Sim, em relação, mesmo assim. Mas a nível nacional também. Também. Né? Ainda somos poucas. Né? E voltando a falar um pouquinho, então, dos bastidores de ordem, né? Inclusive, o que, não sei se é fato, mas me parece que, fazendo um gancho com o que nós falávamos sobre as mulheres, me parece que muitas dessas mulheres que hoje ocupam espaços de liderança são mulheres que têm uma longa trajetória na ordem, né? Doutora Ana, como é que é a sua trajetória? Como é que a senhora iniciou na ordem? Bem, hoje eu tenho 18 anos de OAB. Né? Eu iniciei na ordem através de um colega que veio me chamar para ser suplente dele num conselho municipal. Ele me ligou, né, Dr. Glademir Antunes, né, um beijo, Dr. Glademir, né, que me trouxe para a OAB, e que ele me chamou e me ligou e me pediu: Ana, preciso de ti. E eu disse: o que tu precisa? Ele disse assim: eu preciso que tu seja minha suplente lá no Compac, né? Eu disse: eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas se tu tá me pedindo minha ajuda, eu vou te ajudar. E daí ele me levou para o Compac, conselho, onde nós temos uma cadeira, né? Um dos vários conselhos municipais em que a OAB participa. Hoje, participamos em mais de 12 conselhos, né? Isso também considerando Flores da Cunha, São Marcos e Antônio Prado. E foi ali que eu comecei. Comecei como membro, né, desse conselho municipal, e depois eu fui trazida como conselheira pelo Dr. Air. Então, participei da gestão de outros presidentes, mas ainda em conselho, né? Então, um pouquinho, assim, dentro da ordem, mas não tão ligada, né, à direção, enfim. E ali eu comecei. Era da comissão de esportes, né? Jogava vôlei com todo esse meu tamanho aqui, né? Brincava de jogar vôlei, enfim, né? Mas ali eu comecei, né? E daí depois eu fui conselheira por 2 gestões. Depois eu vim a vice-presidente, né? E hoje estou aqui. Então, acredito que algumas horas do meu tempo eu tenha doado em prol da minha instituição. Mas eu costumo dizer o seguinte, que alguém também já fez por mim, né? Então, essa é o meu momento de fazer pelos colegas. E que bom que nós estamos aqui, né, presidente? Porque, assim, uma hora a OAB vai oxigenar, né? E uma hora nós vamos entregar para os mais jovens. Então, é importante que hoje eles também venham para a OAB. E tu só conhece a tua entidade se tu estiver dentro dela, se tu participar dela, né? E assim, uma instituição, ela costumo dizer também que uma instituição, ela só é forte, né? O advogado, ele só é forte se a instituição dele for forte, né? E somos nós que formamos a nossa instituição. É uma longa trajetória, né, doutor Leonardo? E o senhor, o que o senhor almeja, assim, para o futuro? Eu acho que a ordem é essa instituição que a presidente Ana falou, né? De uma força institucional imensa. A força institucional da ordem, eu agora vivendo a presidência, eu vejo que primeiro ela vem desta pluralidade. Porque quando uma outra instituição fala, ela fala normalmente defendendo um segmento, um grupo. E mesmo que quando ela faça uma fala que não seja de uma matéria de interesse daquele segmento ou daquele grupo, ela sempre tem, de alguma maneira, aquela ideia de que uma manifestação pode estar vinculada ao interesse de um determinado segmento, ou da economia, ou de um grupo de interesse. E a ordem é esta pluralidade. A ordem é muito plural, tanto nos ramos da advocacia. Se nós pensarmos, e daí vem a complexidade da OAB, mas daí vem a força institucional dela. Se nós pensarmos na advocacia criminal, nós temos os garantistas e os que não são garantistas. Se nós pensarmos na advocacia trabalhista, nós temos aqueles que fazem advocacia de reclamante e aqueles que fazem de reclamado. E assim sucessivamente. Então, existem divisões, sob o ponto de vista de forma de enxergar o direito, distintas dentro de cada um dos ramos. E isso tudo está representado dentro da nossa instituição, né? Então, eu acho que a ordem, com essa força institucional dela,
falo pela OAB do Rio Grande do Sul, né? Se nós continuarmos trilhando esse caminho que a gente vem trilhando desde 2007, e quando a presidente Ana toca nos mais jovens, é importante dizer para esses que viveram a ordem de 2007 para cá, que ela teve um período muito ruim antes de 2007, durante alguns anos. Eu não falo da Cléia Carpe, que foi uma grande presidente, eu não falo do Renato Figueira, que foi um grande presidente, eu não falo do Fernando Krieg, que foi um grande presidente, eu não falo do Levenzon, que foi um grande presidente. Eu falo daquele outro período, depois destes e antes de 2007, onde a OAB do Rio Grande do Sul não tinha credibilidade, tinha uma dívida milionária, repassava os recursos para as subseções de acordo com seus interesses políticos, e isso não era republicano. Então, a ordem tem um divisor de águas, que é janeiro de 2007, quando nós começamos a mudar isso tudo, são as 2 primeiras gestões Cláudio Lamáquia, há essa mudança, se recupera a credibilidade, a ordem passa a ter transparência nas suas contas, a ordem consegue sanear a sua dívida, compra o prédio sede de Porto Alegre, que há muito a Advocacia Gaúcha precisava de uma sede à sua altura. Isso é feito em 2009, já no final da primeira gestão, início da segunda gestão Cláudio Lamáquia. Então, se a ordem continuar como ela vem sendo desde 2007, a ordem gaúcha é isenta, não se movimenta por paixões ideológicas ou partidárias, e nós temos comprovado isso de 2007 para cá, que nós nos manifestamos atendendo os interesses da advocacia e sempre tendo como norte a Constituição Federal. Eu vejo um grande futuro para a OAB do Rio Grande do Sul. Eu acho que a OAB do Rio Grande do Sul, se continuar como nós temos essas administrações de 2007 até aqui, nós temos cada vez mais, vamos nos consolidar como a maior entidade da sociedade civil gaúcha e uma das maiores entidades da sociedade civil brasileira. Aquilo que eu disse no início e sublinho novamente, pelo que nós contribuímos, pelo que a OAB do Rio Grande do Sul contribuiu no cenário nacional com aqueles projetos de lei da gestão Cláudio Lamáquia que hoje estão no CPC, as férias dos advogados. Eu falo às vezes nas prestações de compromisso que eu me lembro de um verão quente de 2007, era dezembro, que eu entrei no escritório e o Cláudio me contou, consegui as nossas férias. Mas ele conseguiu, na época, um despacho administrativo do então presidente do tribunal, desembargador de saudosa memória, Marco Antônio Barbosa Leal. O desembargador Marco Antônio Barbosa Leal nos deferiu administrativamente os 30 dias de férias. Depois nós, durante 4 ou 5 ou 6 anos, fomos repetindo aquele movimento de todo final de ano. E aí, quando eu disse para o Cláudio que isso era uma grande conquista, ele me disse ainda não. Porque nós não podemos todo final de ano e ter que pedir ao tribunal, porque podemos ter um dia indeferido esse pedido e vamos gerar uma expectativa nos colegas. E aí eu perguntei para ele qual é a solução para isso. Ele me disse, nós precisamos ter uma lei federal que nos garanta isso. E anos depois, o projeto de lei dele, vem a lei federal nas férias, que depois se incorpora ao CPC. Contagem dos prazos em dias úteis, o Simples Nacional. Ana, muitas advogadas e advogados que estão nos ouvindo não sabem isso. Os dias úteis, presidente. O que era o nosso trabalho, Quando Patrícia? Nota publicada numa quinta-feira. Meu Deus. Doutor, e a compensação de honorários, que hoje a gente fala em sala de aula, os alunos não entendem. Não sabem o que é Não isso. sabem o que é isso. Fixação equitativa e compensação da verba honorária. Nós mudamos essa realidade. Um projeto de lei da OAB do Rio Grande do Sul, na gestão Cláudio Lamáquia, se tornou lei federal, acabou com a compensação, acabou com a fixação equitativa, e lá hoje, no seu lugar, o que nós temos? Uma regra clara e objetiva, que eu deixo aqui também o meu lamento. Infelizmente, alguns magistrados e algumas magistradas, e eu não estou generalizando porque são alguns, desrespeitam a regra clara e objetiva do artigo 85 em puro ativismo judicial, afetando a nossa remuneração. Porque a regra é claríssima, é de 10% a 20%, não importa o valor da causa. Não tem margem de interpretação. Não há margem de interpretação. E falando um pouquinho mais, então, sobre, né, falamos sobre o papel social da OAB, né, mas a OAB é a entidade da advocacia, né, então, né, o senhor já apresentou aí a narrativa, né,
das principais ações aí a nível federal, inclusive, que repercutiram no país inteiro, né? Um benefício para toda a advocacia nacional. Mas também a OAB, ela traz vários benefícios para os advogados. Nós já falamos várias vezes aqui, para conhecer a entidade temos que participar, né? Mas não é só isso também. Usufruir, né, dos benefícios que a OAB proporciona. E não são poucos, né? Inúmeros convênios, a própria Caixa de Assistência, não sei, acho que seria importante falarmos um pouquinho sobre isso também, né, para levarmos essa informação. Claro que sim. A nível de subseção, presidente, com a nova sede, né, que inclusive, né, nós, nessa gestão é que nós a inauguramos, né, ela é um projeto de muitas mãos, né, de muitos presidentes. Eu apenas inaugurei, participei do último ano, né, da construção dela e da inauguração. Mas a nova sede, ela permitiu que a Caixa de Assistência tenha um espaço muito mais amplo do que antes tinha, né. Nós já ampliamos para um dentista, nós já temos 2 dentistas que atendem inclusive crianças. Então, os nossos filhos são atendidos pela Caixa de Assistência com valores subsidiados pela Caixa. Então, os valores da participação do advogado para consultas são muito pequenos, muito atrativos, né? Temos diversos outros serviços também, né? Convênios, eu utilizo, para ver se funciona, eu acabo utilizando os convênios, né? Então, eu busco, enfim. E o último convênio que eu, inclusive, utilizei, foi agora há questão de 15 dias atrás, foi com a seguradora, né? Nós temos uma seguradora que atende o estado todo, presidente. E assim, às vezes a gente reclama, né? Quer dizer, a gente não, porque a gente tá dentro, a gente sabe, né? O quanto a OAB nos traz de retorno. Mas assim, às vezes a gente escuta, né? Nos bastidores, um que outro colega, mas eu pago tudo isso, né? Eu não tenho retorno. Doutora Patrícia, só do seguro do meu carro eu economizei há 15, 20 dias atrás. Posso falar o valor? Posso falar o valor? R$1.025. Pagou a anuidade. Paguei a anuidade. Utilizando o convênio com a seguradora que temos. Tá? Eu não vou dizer aqui o nome, enfim, mas é só ligar depois para a Caixa, né? Com a nossa funcionária Josi lá da Caixa de Assistência, ela vai dar depois o contato quem quiser aproveitar, né? Mas assim, cotei com várias outras, né? Vários outros corretores, seguradores, pela Caixa Econômica Federal, inclusive, né? Vários outros. Então, assim, é importante que a gente traga isso. Desculpem se eu acabei, né, enfim, falando em valores, mas acho que é importante, porque às vezes a gente diz assim, vale a pena, mas, sabe, a gente não dá números e às vezes as pessoas gostam de números, né? Então, acho que às vezes a gente tem que falar para as pessoas, né, verem que vale a pena, sabe? Então, assim, é importante os vários serviços que a Caixa tem. Inclusive, nós temos colegas que vêm de Flores da Cunha, de Antônio Prado, de São Marcos, para utilizar os serviços da Caixa, né? Além de todos os outros, as salas de audiências que nós temos ali, né? São as primeiras salas, as cabines, né? Para audiências telepresenciais, enfim, onde são as primeiras que temos no estado, né, naquele padrão ali. Então, assim, os advogados precisam vir, precisam utilizar, porque eles vão sair muito beneficiados, né, com todos os convênios que temos. Não há nenhuma entidade, a meu juízo, não há nenhuma entidade que preste a quantidade de serviços que a OAB presta. O sistema OAB, a OAB, a Caixa de Assistência e a Escola Superior de Advocacia. Quanto é que custaria para uma advogada ou um advogado ter um atendimento de madrugada numa delegacia se não houvesse a nossa Comissão de Defesa de Prerrogativas? Quanto que custaria? Nós temos que começar a quantificar isso. Quanto que custa ou qual a vantagem, por exemplo, para dar um exemplo objetivo, a nossa luta pela reforma tributária. A luta da OAB do Rio Grande do Sul contra a reforma tributária, para defender a advocacia da reforma tributária. Infelizmente, nós não conseguimos impedir o texto que foi aprovado na Câmara, certo? Mas já conseguimos no Senado uma redução de 30% do texto aprovado na Câmara. Então, já houve uma melhoria.
se nós não tivéssemos feito esse movimento todo e essa ação, nós teríamos hoje um acréscimo de 20% na nossa tributação. Eu ainda acho que está péssimo. O acréscimo que teremos em torno de 10% é inaceitável. Por isso que nós seguimos lutando. Mas como é que essa luta se travaria se não tivesse uma instituição forte, com credibilidade e respeitada? Então, esses são elementos que são às vezes difíceis de quantificar. A nossa campanha, por exemplo, lançada agora, Patrícia, vídeo gravado não é sustentação oral. Centenas de advogadas e advogados que estão nos acompanhando, espalhados por esse estado, têm tido dificuldades em realizar sustentação oral por posturas equivocadas de determinados tribunais, inclusive da Suprema Corte desse país, infelizmente, porque o Supremo Tribunal Federal deveria ser o primeiro a dar respeitar, a dar exemplo de respeito a prerrogativas da advocacia e ao devido processo legal. E quando se fala em devido processo legal, está se falando de princípio da ampla defesa. Então o Supremo deveria estar dando o exemplo. Infelizmente não está. Outros tribunais do país estão se espelhando nessa atitude do Supremo, do plenário virtual. E a ordem coloca uma campanha na rua. Vídeo gravado não é sustentação oral. Cria um e-mail, SOS Julgamentos, para que advogadas e advogados que tenham a sua prerrogativa violada nos informem para a ordem agir. Hoje, lá na sede, uma colega deu um exemplo de que ela teve a sua prerrogativa cerceada num primeiro momento, procurou a OAB, que estava com a campanha essa na rua, ela ficou sabendo da campanha, procurou a Comissão de Defesa de Prerrogativas e conseguiu realizar a sustentação oral. Olha o valor que isso tem. Então eu quis dar alguns exemplos, porque a presidente Ana deu exemplos de convênios, que são claríssimos, né? A economia no seguro, os convênios com as farmácias que nós temos. Ah, sim, excelentes. Às vezes só no convênio da farmácia se paga uma anuidade. Além de todo esse trabalho institucional que é um pouco mais difícil de mensurar. É verdade. Os cursos da Escola Superior de Advocacia. Então, olha... A OAB-Prev também, né, doutor Leonardo? A OAB-Prev, a nossa cooperativa de crédito. E aí a Patrícia fala na OAB-Prev, e aí eu me lembro da cooperativa, e eu me lembro do programa dos primeiros passos, esse programa inovador para a jovem advocacia gaúcha. Me digam uma entidade que entrega um pacote de ferramentas para aquela advogada e advogado que está em início de carreira, que se formou, que recebeu a sua credencial, uma conta aberta sem cesta de serviços durante 1 ano na cooperativa de crédito. Zeramos o custo para abrir a sociedade individual de advocacia, que era de R$530. Entregamos um token gratuito no primeiro ano, na nuvem, totalmente gratuito para o primeiro ano. Um edital de mentoria. Zeramos o custo dos cursos da ESA no primeiro ano. Qual é a entidade que entrega um pacote de ferramentas assim para um advogado em início de carreira, né? Então, são muitas ações institucionais por meio da ordem, são muitos convênios por meio da Caixa que significam uma economia direta para as advogadas e advogados que utilizam, e também por meio do nosso braço educacional da Escola Superior de Advocacia. Esses dias, Ana, eu fui numa loja, no shopping, eu precisava comprar um terno, e aí eu estava falando no telefone sobre um processo, era um final de semana, estava alinhando uma questão num memorial, e quando eu desliguei, o vendedor me perguntou: o senhor é advogado? Eu disse: minha namorada também é advogada. E começamos a conversar e tal. Ele disse: o senhor sabia que tem desconto aqui na loja da OAB? E tinha um desconto de 20%. Então é importante que os nossos colegas busquem essas informações sobre os convênios, porque podem ter muita vantagem econômica que vai zerar o custo da sua unidade. Com certeza, e são vantagens extensíveis aos familiares também, né? Sim. Então, realmente, a OAB cumpre, né? Cumpre com seu papel, muito embora, claro que nós que trabalhamos na ordem sabemos que sempre temos o olhar lá na frente, né? Pensamos no futuro, pensamos, claro, no presente, mas sempre estamos buscando o melhor para a advocacia. Aqui na OAB Caxias nós temos mais, né, um outro projeto que também foi bastante inovador, acredito que seja pioneira nesse sentido, que foi a elaboração do planejamento estratégico. Doutora Ana, a senhora quer falar um pouquinho sobre isso? Posso falar, sim. O planejamento estratégico, na verdade, foi um projeto trazido pelo meu vice-presidente, doutor Maurício Graziotin, que, aliás, tem sido meu braço direito, doutor Leonardo, nessa gestão, né? Muito me ajuda, muito.
Um grande dirigente de ordem, doutor Maurício Graziottin. Grande dirigente. E tem se revelado ainda mais nessa gestão. A doutora Patrícia, inclusive, é testemunha, que é a minha diretora também, né? E que também muito me ajuda, né? A gente acaba, às vezes, tendo que se dividir porque nós, né, não temos um clone ainda. Então, a gente precisa, né? Depois de tudo que a doutora Ana falou dos compromissos aí, nós nos sentimos na obrigação, inclusive, né? De ajudar. E é muito prazeroso poder ajudar, né? Sim. Que a gente Patrícia precisa... é uma grande comunicadora também, né? Tá dando um show aqui de apresentação. Tô aprendendo com o nosso presidente aqui. Então, assim, foi um projeto trazido, né, pelo Dr. Maurício. Fizemos uma reunião entre nós diretores, né? Ele trouxe essa ideia, né, para dentro da ordem, que até então nunca havia sido trazido, né? Ele trouxe um modelo de um planejamento que ele havia acompanhado, né, numa outra entidade. E ouviu nossa opinião, enfim, né, nos explicou, nos mostrou como funcionaria, como ele achava que poderia, né, ser adequado à ordem. O nosso tesoureiro também, né, acabou ajudando, que também tinha conhecimento com relação a esse assunto, também ajudou, então, informar, né, esse plano. E trouxemos, daí ouvimos, né, fizemos todo o dever de casa, como deve ser feito, né, para implantar um sistema desse. Ouvimos os funcionários, ouvimos os conselheiros, né, os coordenadores de comissões, que são quem trabalham conosco, porque eu não faço nada sozinha, a gente não faz nada sozinho, presidente. Hoje, Caxias tem mais de 100 advogados trabalhando em prol da instituição, seja nos conselhos municipais, nas comissões internas. Nós temos hoje 28 comissões internas, né, com 28 coordenadores. Nós temos os nossos conselheiros que cuidam dos nossos processos éticos, né, ajudam a advocacia a ser ética, né? Então, tudo isso acaba que se somou ao planejamento, e hoje nós então já implantamos, né? Inclusive nós levamos ao Colégio de Presidentes, né, o planejamento em forma física, né, que fizemos a entrega, então agora no dia 10, dia 10 agora, de novembro, né? E já estamos implantando. Nós recebemos a subseção com alguns valores negativos, onde em função também, né, da construção da nova sede, precisamos adequar, né? Então hoje nós operamos, né, totalmente no azul. Então, graças a esse planejamento, né, onde nós fizemos o nosso tema de casa, né? Porque não basta ser dirigente, não basta sentar na mesa, naquela cadeira que eu falei que tem espinhos, né? E despachar. A gente precisou gastar menos ou gastar melhor, né? E com o planejamento isso foi possível. Inclusive, a gente pretende deixar isso de herança para as próximas gestões, né? Para que daqui para frente, então, recebam, né, uma subseção mais saneada, enfim, né, mais adequada, né, dentro de uma realidade que hoje se faz necessário, porque também a realidade mudou, né? Antigamente era uma coisa, hoje a gente vive um outro momento. Então, a gente precisou também se adequar. E sem a minha diretoria, o meu conselho, os meus coordenadores, né, nós não teríamos chegado até. Então, foi muito importante a participação deles. E, além disso, um outro projeto que nós temos na subseção é o nosso Summit, né, que agora em 2024 vamos ter novamente, que também é um outro projeto grande. Teremos o baile, nós temos o baile da advocacia que se realiza a cada 2 anos, né? Que vai entrar nesse pacote junto com o Summit, e que é um outro projeto bem bacana também, mais a nível cultural, que a gente vai realizar. E, na verdade, é um projeto que foi integrado ao planejamento estratégico, né? Porque o nosso planejamento teve vários eixos. Claro que a questão financeira é importante, a gente precisa... A doutora Ana sempre fala, né? A OAB, ela utiliza recursos totalmente próprios, é o dinheiro do advogado, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande dos dirigentes de ordem
em gerenciar, né, esses recursos financeiros. Então, o nosso planejamento teve essa preocupação com o aspecto financeiro, mas não só isso. Teve uma preocupação muito grande com a OAB enquanto instituição, o papel da OAB na sociedade, aqui local, estadual e até nacional, e também a importância da OAB para o advogado, o papel da OAB para o advogado. Então, nós tivemos vários pilares, vários eixos, né, doutora Ana? Então, realmente, foi muito bacana poder participar desse planejamento estratégico também, né? Esse é um tema muito importante. Nós estamos também em nível estadual avançando muito em gestão interna, né? Nós aprovamos um plano de carreira que a seccional não tinha, que foi bem importante agora nesse ano. E tem várias outras iniciativas nossas internas de melhoria da gestão interna da Ordem. Porque a Ordem nasce quase que lá na década de 30 como uma instituição quase que pública, né? Claro, depois ela vem se aperfeiçoando ao longo dos tempos. Tem uma decisão paradigmática do Supremo que diz que nós não somos uma autarquia, nós somos uma autarquia sui generis, então nós não temos controle e fiscalização do Tribunal de Contas, mas temos nossos controles internos de contas pela própria advocacia. Isso é importante que seja dito, né? Porque às vezes as pessoas têm a noção de que a Ordem não tem controle do Tribunal de Contas e gasta como quer. Não, a OAB do Rio Grande do Sul não gasta como quer. Nós temos uma controladoria interna, nós temos a Comissão de Orçamento e Contas, nós temos a fiscalização pela terceira Câmara, cuja a responsabilidade é a análise das contas, e a fiscalização pelo Conselho Pleno. Por todos esses órgãos, tanto o orçamento quanto as contas passam. Mas o tema da gestão, como a Patrícia bem destacou, ela também perpassa o aspecto financeiro, né? Esse é importantíssimo porque nós precisamos da entidade saneada e bem aplicar os recursos que não são nossos, são da advocacia. Então nós precisamos aplicar com muita responsabilidade e precisamos ter esses controles, esses níveis de controles. Mas tem vários outros temas, né, de planejamento. Para onde vamos, como é que nós enxergamos a nossa instituição daqui a 20 anos. Nós fizemos agora o debate no Colégio de Presidentes. Que advocacia e que OAB nós queremos daqui a 20 anos? Eu provoquei para os presidentes que nós temos que olhar um pouco para as causas dos nossos problemas, porque a gente está muito acostumado a atuar na consequência. Temos um problema de morosidade na vara tal de Caxias do Sul. Temos um problema de não atendimento da advocacia, o que é inaceitável, né? Acho que nem acontece isso nos dias de hoje, né? De advogado e advogado não ser atendido, que bom, né? se fosse, né? Mas vamos imaginar que isso ainda aconteça raramente em algum lugar. Raramente, mas ainda acontece. Pois é. Isso é uma violação a uma prerrogativa da advocacia e uma violação à própria cidadania. Mas isso é consequência, né? E a gente atua muito na consequência. A gente atua pela SEDAP, a gente faz desagravo, a gente atua na corregedoria, no tribunal, mas tudo isso é atuar na consequência. E o que eu propus nesse último Colégio de Presidentes foi nós olharmos um pouco para as causas. Quais são as causas de algumas dificuldades que a advocacia vive hoje? Uma delas, não tenho dúvida, que é a quantidade de faculdades de direito que o Brasil tem hoje. Sim. Um recorde mundial negativo. 1.900 cursos de direito. 117 no estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente se debruça sobre um planejamento estratégico estruturado, como vocês fizeram e como nós estamos fazendo em nível estadual, nós conseguimos também olhar um pouco para as causas e planejar o futuro. Isso é fundamental. Exato. Com certeza, mas a conversa está muito agradável, mas precisamos já nos encaminhar para o encerramento desse nosso podcast. Então, convidaria, né, inicialmente o Dr. Lamáquia para uma mensagem final aos advogados e a todos os nossos ouvintes. Perfeito. Eu queria agradecer muito o convite, presidente Ana Furlan, doutora Patrícia Montemeso, grande apresentadora, nos deu um show aqui de apresentação. Agradecer às advogadas e advogados gaúchos pelo carinho que têm tido comigo em todos os lugares que eu vou, pelo apoio. Eu acho que nós estamos conseguindo avançar muito. Em menos de 2 anos, a OAB do Rio Grande do Sul conseguiu fazer muitas entregas concretas. Eu tenho dito que a nossa gestão tem muitas marcas. A marca da inovação é uma marca muito presente. Vocês mesmos comentaram aqui do Summit aqui em Caxias. Nós participamos do South Summit em Porto Alegre. Nós implantamos o projeto de energia solar que zerou o custo de energia elétrica de todo o sistema OAB do Rio Grande do Sul. Nós estamos automatizando as nossas salas. Nós criamos um grupo de trabalho inédito no Brasil para debater o uso da inteligência artificial, o uso ético. E eu quero renovar aqui o meu compromisso com a Advocacia Gaúcha de continuar até 31 de dezembro de 2024 trabalhando. Eu não gosto da palavra incansável. Primeiro porque eu acho que essa palavra ela está meio sendo utilizada demais.
E segundo, que eu canso. Todo mundo cansa. Né? A gente cansa. Mas o segredo, não existe ninguém incansável. O que existe é tu cansar e continuar a luta. Te renovar daquele cansaço. E eu me renovo a partir desse carinho, desse apoio, do que eu vejo que nós estamos conseguindo construir. Desse sentimento de orgulho. Nós fizemos a Cidade da Advocacia, que foi o maior evento em 91 anos de história da UAB. No primeiro ano da nossa gestão, 5.000 inscritos presenciais. Maior evento da história. No segundo ano, batemos o nosso próprio recorde, 16.000 inscritos. Patrícia, a conferência nacional que vai ser realizada agora, nos próximos dias, tem 18.000 inscritos. Nós aqui, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, fizemos um evento com 16.000 advogadas e advogados inscritos presencialmente, a Cidade da Advocacia. E lá eu ouvi desse resgate do orgulho que nós todos juntos, esse é trabalho da Patrícia, da Ana Furlan, meu, dos nossos presidentes de subseções, conselheiros, desse exército de mulheres e homens que trabalham nas comissões, nas subseções e na seccional, é o nosso trabalho que está resgatando esse orgulho. E nós temos que ter muito orgulho. Então a minha mensagem para a advocacia gaúcha é que tenha muito orgulho. Nós vivemos um momento difícil ainda, sim. Temos essas dificuldades frente à Suprema Corte, que está violando o devido processo legal, que está violando a prerrogativa da advocacia. Temos a reforma tributária, que é um outro grande tema para enfrentar, mas tenho certeza, a Ordem Gaúcha não está deixando de enfrentar nenhum tema e nenhum desafio que diga respeito ou à advocacia ou de interesse da sociedade. E eu acho que isso tudo é que está gerando esse sentimento de orgulho. Então o meu compromisso, o meu agradecimento do fundo do coração às advogadas e advogados gaúchos e o meu compromisso de continuarmos trabalhando muito até 31 de dezembro de 2024 para aumentar ainda esse sentimento de orgulho. Doutora Ana? E nessa linha, né, a subseção de Caxias, né, Antônio Prado, Flores da Cunha e São Marcos, né, também tem atuado, né, a gente vem junto, né, a gente vem nessa energia, né, e nosso propósito também é entregar para a advocacia, né, o melhor que a gente pode, dar o nosso melhor. Então, o advogado que esteja nos ouvindo, né, ou que vai nos ouvir quando assistir esse podcast, que ele tenha certeza de que essa gestão está dando o seu máximo, né? A gente tem, inclusive, um serviço de ouvidoria local, para quem não sabe, nossa ouvidora, inclusive, aqui por coincidência, é a doutora Patrícia, que recebe, né, ali os anseios da advocacia, enfim, e que nos traz e que nos faz, né, buscar. A gente sabe que muitas vezes, às vezes é difícil a gente conseguir aquele retorno exato naquela forma, mas a gente busca, a gente vai, a gente, né, a gente tenta e muitas vezes a gente consegue, né? Às vezes não está dentro, né? Às vezes a gente tem algumas situações que a gente precisa, enfim, contornar, mas que a gente consegue fazer com que o advogado, então, tenha esse suporte. Então, só gostaria de dizer para a advocacia, do qual a gente representa, que venham até nós, nos procurem, né? Nós estamos aí para, enfim, resolver ou tentar resolver da melhor forma possível, tentar dar uma assistência, né, dentro daquilo que nos é permitido. Era isso, então. Gostaria de agradecer, né, a presença do nosso presidente aqui, né? Eu que agradeço. O podcast Questão de Ordem está disponível com todos os episódios no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB Caxias. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar as nossas plataformas digitais. E hoje, então, encerramos a primeira temporada do podcast Questão de Ordem, neste episódio especial em que contamos com a participação dos nossos dirigentes, Dr. Leonardo, doutora Ana Furlan. Aproveitamos para agradecer ao nosso patrocinador, a R Master Sul, assessoria documental, e também agradecemos as 28 comissões da subseção que tornaram o projeto do podcast uma realidade. E a todos os convidados que trouxeram muito conhecimento e informação ao longo dos 30 programas realizados. Em nome da OAB Caxias, desejamos Feliz Natal e boas festas a todos. E em 2024, continuem acompanhando nossos programas, que estarão ainda melhores.